Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Eles quiseram cantar umas canções iluminadas de sol e entraram para a história. 1968. Ditadura contra cultura. Conservadores, liberdade hippie. Tradicionalistas, tropicalistas. O mundo estava dividido, setorizado, polarizado. Mas aqui estamos falando de Os Mutantes. Nesse momento, um núcleo formado por 3 jovens paulistanos, Rita Lee e os irmãos Arnaldo Batista e Sérgio Dias. Ao lado deles, um quarto elemento que não aparecia nas fotos, mas também muito importante. Uma espécie de luthier, engenheiro de som, mago da eletrônica. Cláudio César Dias Batista, mais um irmão da família, responsável por toda a parafernália eletrônica que não existia no país, dos instrumentos aos efeitos. Essa formação com cabeça livre e um olhar sem preconceito ou rótulos criou a obra que até hoje é festejada, admirada, aplaudida no mundo inteiro. São 3 garotos que, com idades entre 16 e 20 anos, que desestruturaram toda a música brasileira, quebraram paradigmas com instrumentos eletrônicos, efeitos especiais e criatividade livre e solta. O sumo dos Mutantes estão nesses 2 discos lançados em 68 e 69. Tudo começou um pouco antes. Em 1967, quando Gilberto Gil convidou o trio para apresentar a música Domingo no Parque, no 3º Festival da Música Popular Brasileira, da TV Record. Ao lado de Alegria, Alegria, defendida por Caetano Veloso ao lado do grupo de rock argentino Beat Boys, esse foi o marco zero da Tropicália. Ali já estava claro que os Mutantes eram a bola da vez. Participaram do álbum de Caetano Veloso, gravaram um disco inteiro como banda que acompanhou Gilberto Gil. Participaram do álbum A Banda Tropicalista do Duprá e passaram a frequentar o que ficou conhecido como QG Tropicalista, o apartamento de Caetano Veloso na Avenida Ipiranga. Ali os jovens Rita, Sérgio e Arnaldo conviveram com artistas que estavam quebrando paradigmas e criando um ambiente cultural rico e diverso. O compositor Péricles Cavalcante também era frequentador desse apartamento e lembra como eram as reuniões. Na casa do Caetano ia muita gente, os Poetas Concretos, Augusto, Haroldo, Décio iam lá, né? Tinha muita gente que frequentava, Petkov, Antônio Petkov, meu amigo até hoje. Todo mundo ia lá. Era maravilhoso. Tinha uma mesa de ping-pong que a gente jogava, tinha uma coisa de ficar ouvindo. Me lembro perfeitamente a gente ouvindo, primeiro, quando chegou o disco da Janis Joplin, a gente escutando lá no som do Caetano, e todo mundo adorou aquilo. Era uma coisa... Ou do Jimi Hendrix, né? As primeiras coisas que saíram, smash hits do Jimi Hendrix, a gente ouvindo lá essas novidades, e Sgt. Pepper também. E eu me lembro de todo mundo dizendo, mas não sabe, porque não eram os mesmos horários, às vezes, porque tinha uma coisa de... Era muito fluido, né? O público ali, era uma delícia. Esse movimento ganhou uma bandeira, hoje um clássico disco manifesto, o álbum coletivo Tropicália ou Panis et Circenses, juntando Gil, Caetano, Mutantes, Gal Costa e, surpresa, até a musa da bossa nova Nara Leão. Os Mutantes passam por várias faixas do álbum com seu som único, que é puro tropicalismo. A proposta tropicalista está toda ali no universo de Rita, Sérgio e Arnaldo. Mas os Mutantes também tiveram um número próprio e ganharam de Gil e Caetano Panis et Circenses. Essa também é a faixa que abre o primeiro álbum do grupo, lançado naquele mesmo mês, em julho de 68. A letra fala sobre uma eterna luta de gerações e começa dizendo: "Eu quis cantar minha canção iluminada de sol", para depois fazer a ponte. Mas essas pessoas na sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Mais claro impossível, mais atual não dá. A música abre com a vinheta do Repórter Esso, o veículo jornalístico de informação nacional da época, para destilar toda a relação entre a geração que quer criar e a geração que quer manter os padrões. É claro que os Mutantes sabiam de que lado estavam, e a gente vai ver que Rita Lee se manteve nesse espaço de contestação de valores até seu último álbum. O disco tem arranjos de orquestra de Rogério Duprá, maestro de formação erudita que abraçou as aventuras dos tropicalistas. O jornalista e radialista Bernardo Araújo comenta esse álbum. Os Mutantes, de 1968, é aquele disco clássico, o primeiro dos Mutantes, disco de estreia, né? Os 3 muito novinhos, o Arnaldo e Sérgio Batista e Rita Lee. Os 2 irmãos Batista estão com umas roupas assim, meio umas togas, né? Uma coisa meio Drácula, meio jurídica. É aquela vibe dos Mutantes. O disco é um clássico e tem sucessos como Panis et Circenses, A Minha Mineira, Bate Macumba.
ele tem muitas curiosidades interessantes. Primeiro, são muitos compositores gravados, né? Os Mutantes, claro que já compunham, mas eles gravam Gil... Bom, tem toda a Tropicália presente. Então tem Gil e Caetano, tem Jorge Ben, tem tem Adeus Maria Fulô de Humberto Teixeira e Sivuca, porque a Tropicália tinha aquele negócio da antropofagia, de você mergulhar nas raízes da música brasileira, né? Como os Novos Baianos faziam com Assis Valente, toda aquela reverência deles a João Gilberto. E também, então, eles têm o Panis e Circenses, que é Gil e Caetano. A Minha Menina, do Jorge Ben, na época era só Ben, com o próprio Jorge Ben comparecendo. Isso é muito a cara dos Mutantes, né? Aquela coisa swingada. Tem também o Bate Macumba, que também é Caetano e Gil. Tem uma música francesa, Le Premier Bonheur du Jour, que é essa meio loucura e meio multiplicidade dos Mutantes, super interessante. Tem a versão de Once Was a Time I Thought, que Tempo no Tempo, que é do John Phillips, a versão dos três, Arnaldo, Rita e Sérgio. É muito curioso porque você vê, eu acho que você consegue ouvir tecnicamente como eles sabiam usar o estúdio, sempre, né, os dois irmãos Batista e mais o terceiro irmão, né, o Cláudio, o famoso CCDB, o terceiro irmão, que era o irmão, o professor Pardal, o irmão que cuidava das tecnologias, das coisas, sempre pensaram muito em equipamento, em sonoridade, aquela discussão do valvulado com o transistorizado, e você ouve isso no disco. Por outro lado, você ouve um disco datado, porque não é possível um disco de 1968 não soar datado pra gente, hoje, 50 e poucos anos depois. Mas é um clássico completo e é muito legal, além de você ouvir os sucessos, os óbvios, você ouvir os detalhes, né, as coisas diferentes, né? Baby, né, o sucessaço do Caetano, depois gravado pela Gal, pelo próprio Caetano, por outras pessoas. Mas você ouvir Senhor F, que é uma parceria dos três também, Trem Fantasma, que são os três e mais o Caetano. Você ouve aquela coisa dos Mutantes que é rock and roll, mas também é música brasileira, até com um pezinho meio no folclore, como nesse lance de Humberto Teixeira e Sivuca, Adeus Maria Fulô. E você consegue enxergar para onde que iriam os Mutantes daí. Um disco delicioso, um documento histórico, o primeiro disco dos Mutantes de 68. Bernardo tem razão. Esse álbum é uma ruptura com os padrões anteriores da música brasileira. Choro, samba, samba-canção, baião e até os rocks, de certa forma ingênuos e baseados em versões da Jovem Guarda e da Turma de Celi Campelo. Mas os Mutantes vinham com algo novo, diferente e ousado, e causaram a mesma reação de espanto que a gente vê todos os dias aí quando um jovem artista propõe uma linguagem nova, sem fazer juízo de valor, né? Périx Cavalcante lembra desse álbum. Eu lembro do primeiro. O primeiro disco arrasou, né? Ela é a minha menina, eu sou o menino dela. Beijó, né? Pô, fulminante ali. Espetacular. Disco espetacular. O primeiro, aquele... Todos são bons, mas o primeiro é foda. Me lembro bem, porque saiu nessa época, né? Puxa, é incrível. Então, olha que ano incrível, 68, né? Quanta coisa. Era maravilhoso. E era inovador nesse sentido, porque misturava. Desde o número deles com o Gil no Domingo no Parque, o tropicalismo já tinha isso, né? Essa ideia de misturar a coisa pop, elétrica, com a canção brasileira, enfim, todo mundo sabe. Mas a participação deles no Domingo no Parque, que foi em 67, informou muito eles sobre outras coisas. Tanto eles gravaram o Jorge Benjor, né? Que também ia na casa do Caetano Benjor, né? Também tinha isso. A música que Jorge Ben deu ao grupo se chama A Minha Menina. O próprio autor assume o violão, ali já com sua assinatura latente, e ainda brinca no início. Tosse, todo mundo tossindo. A música é hoje um dos grandes clássicos quando se fala em Mutantes. Esse álbum junta influências que vão de Luiz Gonzaga a Beatles, e tem a poesia concreta de Bate Macumba. Também brinca com o terror em Trem Fantasma, inclusive citando Zé do Caixão, que, como os Mutantes, só seria descoberto décadas depois. Foi muito fácil para o cidadão conservador virar o nariz e rotular como uma mera rebeldia infantil, um grupo que falta com respeito às tradições. Mas o tempo é sempre amigo das grandes obras de arte, e a genialidade desse álbum hoje impressiona pessoas no mundo inteiro. Mesmo assim, em dezembro de 68, os Mutantes ganharam o troféu imprensa como melhor conjunto musical e gravaram os históricos comerciais da Shell. Foi Rita quem convenceu Arnaldo e Sérgio a entrar no universo de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, em Adeus Maria Fulô, música que a mãe de Rita costumava tocar ao piano.
Foi ela também quem teve a ideia de usar uma bomba de Fleet no arranjo de Le Premier Bonheur de Jour. O álbum teve uma estratégia de marketing muito pouco usual. Dr. César, pai de Sérgio e Arnaldo, disponibilizou uma certa quantia em dinheiro para um dos meninos da vizinhança com uma tarefa: ir de loja em loja comprando os discos dos Mutantes. Não foi nessa época de criatividade que os Mutantes e a Tropicália tiveram sua importância reconhecida. Isso só viria, na verdade, décadas mais tarde. Mas a revolução estava acontecendo. E Rita, Sérgio e Arnaldo estavam no centro disso tudo. Nos instantes finais do álbum que lançou em 67, Caetano Veloso garantiu: os Mutantes são demais. Caetano sabia o que estava falando. Gil sabia com quem estava andando. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.